Bom dia. Salva de palmas, assim é bom, antes de começar, né? Então só posso ir embora já. O meu nome é José Milton da Costa. Algumas pessoas me chamam de Zé, outras chamam de Milton. É o nome de guerra, fica sempre mais para Milton. E a minha mulher já me chama de Jaque. Jaque não está fazendo nada, vai para Itu dar uma palestra. Vou chamar para o senhor aqui. Isso, obrigado. Jaque não está fazendo nada, vai na farmácia, vai fazer alguma coisa. E eu estou fazendo alguma coisa. É uma alegria, vocês não vão compreender a alegria que eu sinto estar com vocês aqui. Muito bom, muito bom. E vamos começar? A Terra, o nosso planeta, ele só foi habitado, começou a ser habitado quando a Terra estava pronta para receber os seres humanos. Então há uma natureza da Terra que nos comporta aqui. Nós precisamos do ar, precisamos da água, da alimentação dos vegetais, peixes, todos os animais. Nós precisamos. Então a Terra, quando ela ficou pronta, os vapores foram embora e ela estava pronta, os homens foram convidados a habitar isso aqui. Só que tem um detalhe. Quando Deus mandou os homens para cá, os únicos seres dotados de inteligência somos nós, os homens, seres humanos. Os únicos que estão aqui dotados de inteligência é o ser humano. Tudo que foi criado antes do homem já foi criado por uma inteligência. Por isso que Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. O homem não contribuiu em nada com a sua inteligência para que, quando ele chegasse aqui, encontrasse isso aqui pronto. Já estava pronto. Ele não precisou fazer nada, só começou a usufruir. E nós estamos aqui por uma experiência. O nosso espírito está passando por uma experiência que chama-se experiência humana. E essa experiência não termina numa vida, noutra vida. Nós vamos reencarnar novamente quantas vezes for necessário, porque a nossa missão aqui na Terra, enquanto estamos na Terra, é de evolução. Nós temos que aprimorar, nós temos que evoluir, nós temos que progredir. É o que está lá escrito no túmulo de Kardec, lá em Paris. Lá no Père Lachaise, no cemitério de lá. Nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre, progredir sempre. A nossa missão, não tem outra missão para cada um de nós, não, é para todo mundo. É que nós possamos, nesse período que estamos nessa experiência, como humanos, que nós possamos evoluir muito. O planeta, nos seus primórdios, no seu início, era considerado um planeta de um povo primitivo, era primitivismo. Os homens eram cruéis, maus, mesquinhos, egoístas a toda prova. E à medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai deixando de ser agressivo, deixando de ser cruel. Eu pergunto só para vocês pensarem, a crueldade já está fora do nosso planeta? Tem mulher que dá a luz e já joga a criancinha numa caçamba de lixo? O homem assalta, o homem mata, o homem estupra. O planeta, num determinado instante, vocês acham que deixou de ser planeta de crueldade? Planeta primitivo? Ou nós estamos num planeta hoje de provas e expiações, mas ainda com primitivismo? Estamos convivendo. Então não é assim, não. Hoje o planeta é de provas e expiações. Não. O planeta é também primitivo. Convivemos, pessoas passando por provas e por expiações, mas outros continuam primitivos. Mas não é porque eles são primitivos que eles também não sofrem as provas e expiações. Também sofrem. Mas há uma mensagem da espiritualidade superior, já vem nos dizendo há tempo, que o planeta será um planeta de regeneração. É isso que está sendo dito para nós há muito. Eu estou ouvindo isso há muitos e muitos tempos. Nós seremos um planeta de regeneração. Na regeneração, um planeta de regeneração é aquele planeta em que o bem vai prevalecer, mas não diz que o mal vai deixar de existir. Então nós vamos ter uma época que já estamos vivendo isso aí, que convive o primitivismo, convive pessoas que estão em provas e expiações, e convive já pessoas já em estado mais elevado.
As crianças que nós estamos trazendo para o planeta, as almas, os espíritos que estão vindo para o planeta agora, são espíritos muito avançados e com uma tecnologia muito grande a favor dele. Tudo está na ponta do dedo. Então não é porque está tudo na ponta do dedo que o homem deixará de ser inteligente. Nós precisamos despertar nas crianças a ideia de raciocínio. Não é só quanto são 4 vezes 8? 32. Não pode fazer assim, só no dedo. A pessoa tem que raciocinar. Os mais antigos vendiam, negociavam, sabiam o peso, quanto era uma tonelada, quanto era um valor aí que a gente não consegue entender. Vendia-se carne por arroba. Você perguntar para algumas crianças o que é uma arroba, não sabe. O que é uma tonelada, não sabe, porque nós não estamos facilitando a vida deles para raciocinar. Nós estamos favorecendo eles numa intelectualidade, mas sem raciocínio. 4 operações. Qualquer um de nós faz as 4 operações de cabeça. Hoje a menina está no caixa, você dá um dinheiro para ela lá, ela vai perto aqui, já ela sabe o troco que ela vai ter que te dar. Mas não é que ela fez cálculo, não fez nada. A máquina já deu o resultado para ela. Então, nós estamos vivendo num planeta já bastante avançado. Nós precisamos entender, nesse histórico que nós estamos vivendo, nessa paisagem humana que nós estamos vivendo, nós temos que analisar 2 aspectos, são aspectos essenciais. Primeiro, é bem perceptível, a gente vai perceber isso aí. Aonde que nós estamos vivendo? No planeta Terra. Aonde que nós temos que evoluir? Aqui no planeta Terra. Bom, o planeta Terra é de uma matéria muito densa e nós somos possuidores dessa densidade. Nós temos uma matéria muito densa, carne que vai apodrecer. É carne que precisa ir ao banheiro, precisa ir fazer xixi. Nós somos matéria bruta. Mas em que pese nós temos matéria bruta, nós também temos a sutileza da matéria. Quando uma senhora coloca um perfume, um creme, assim, no começo ela sente o perfume que ela colocou nela. Depois, 1 hora mais ou menos, a gente não sente mais o perfume. O perfume a gente colocou para o outro. E chega até aqui. O que vem, o perfume, o líquido foi aqui, mas o que ele solta, o olor que ele solta, que ele desprende, essa suavidade, essa sutileza, é matéria também? Também é matéria. Quando você passa no meio de uma estrada, no mato, e tem um cachorro morto e tá fedendo, você sente o cheiro do fedor? Esse cheiro que chega até as suas narinas é matéria? É matéria. Vocês veem, está no ar, mas é matéria, você não vê. A gente não consegue, nós não temos sensibilidade para ver, mas nós sentimos. A matéria também ela é sutil. E à medida que a gente trabalha, transpira, não emite um cheiro, exala um cheiro, os animais sabem o cheiro perfeitamente dos seus donos. Eles sabem o cheiro de uma pessoa que está com medo. Ele sabe quando ele vai ser maltratado. Todo mundo sabe, isso é da natureza deles aí. Mas além da natureza da terra, de ser denso, é terra, é barro, é lodo, tudo isso que nós sabemos aqui, existe uma outra coisa terrível, que é a nossa natureza. Não estou falando a natureza da terra, a natureza do espírito que está aqui. Nós somos seres maus, ainda cruéis. A nossa natureza ainda é um pouco mais cruel. Nós abandonamos idosos? Nós desprezamos as pessoas? Vocês estão percebendo que nós estamos aqui, muitas vezes a gente não consegue entender o mecanismo das coisas, porque é difícil. Existem 2 doenças que são de todos nós. 2 doenças, por causa da nossa natureza. A primeira doença é o egoísmo. Egoísmo é a doença do eu, do ego. Todo ego, todo ser humano tem necessidades, todos nós temos necessidades, nós temos interesses, nós temos desejos, nós temos vontades. O egoísmo surge quando eu quero que as minhas necessidades, os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos prevaleçam sobre os interesses, os desejos, a vontade dos outros. Aquele que se deixa dominar pelo interesse do outro, ele está sendo uma pessoa submissa. Ele não está crescendo, ele está sendo amacetado.
Agora, aquele que se desprende disso aí, não é egoísta, ele é uma pessoa altruísta. Ele se dá e não quer receber as coisas dos outros. Se a gente analisar esses dois aspectos, vocês vão ver que o egoísmo é a doença de todos os tempos. Nós somos muito egoístas. Nós queremos a nossa vontade, os nossos interesses. Ninguém veio aqui sem interesse. Ninguém veio aqui sem vontade, seus desejos. Alguma coisa nos conduziu até aqui. Isso está no nosso egoísmo. Quando eu digo egoísmo, tira o egoísmo. Está no nosso ego, no nosso eu. O desejo de crescer, de ter uma espiritualidade mais avançada. Só o ego, quando o ego fica doente, quando nós queremos ser os maiores, ser os melhores. Nós queremos ser os mais importantes. Nós achamos que nós não somos mais dependentes quando nós ganhamos o primeiro dinheirinho, encostamos o umbigo no balcão do bar falando, dá uma pinga, agora eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu tenho o meu dinheiro, eu não preciso de ninguém. Enquanto o ser humano pensar que não precisa de ninguém, que agora ele é dono, ele continuará sendo um ser inferior. O ser humano, quando ele entende que ele depende do outro para viver, quando ele entende que depende do outro, ele deixa de ser uma pessoa dependente. Ele passa a ser uma pessoa mais autodependente. Ele sabe que ele precisa do outro. A gente precisa do outro até para ir no banheiro. Bem, acabou o papel. Por que não pegou, viu lá antes disso, né? Esqueci a toalha, não tem sabonete. Nós precisamos do outro. Aqui, nós temos exemplo de dentistas, de médicos. Excelentes dentistas, excelentes médicos. Se não entrar viva a alma no consultório dele, ele não é nada. Quem que é mais importante, o médico ou o doente? Ou a enfermeira? Quem é mais importante desses três? Os três têm a mesma importância, porque uns dependem dos outros. É aquele que plantou, a pessoa que plantou o trigo, a pessoa que amassou o trigo, a pessoa que assou o pão. Nós precisamos dessas pessoas. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Não, não dependo de ninguém, nariz empinado. Depende e depende muito. Aí é quando o seu egoísmo faz um grande sentido na sua vida. E o segundo aspecto é da discriminação. Todos os nossos preconceitos surgem das discriminações. Se eu não consigo evoluir, porque eu tenho essa doença do egoísmo, e eu tenho essa doença de discriminação, eu não estou evoluído. Eu penso que eu estou, mas eu não estou evoluído. E como eu não estou evoluindo, eu não ajudo o planeta a evoluir. Para que o planeta seja um planeta de regeneração, é preciso que as pessoas acompanhem o mesmo ritmo de regeneração, que as pessoas também estejam regeneradas. Ou seja, nós temos que melhorar muito o nosso espírito. Porque eu vou dizer para vocês, nós estamos ainda engatinhando. Nosso espírito tem que crescer muito, 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 para que um dia os nossos filhos, vejam um planeta em que existirá, sim, um pouco de crueldade, um pouco de maldade, um pouco de dor, mas o bem, o bom vai prevalecer. Isso será um planeta de regeneração. Mas mesmo assim, não existe planeta feliz. O nosso planeta dificilmente será feliz. A felicidade não pertence ao planeta Terra. Aqui é um planeta de dor, de provas e expiações, tanto físicas como morais quanto espirituais. Tem gente na cadeia cumprindo pena, muitos inocentes talvez. Vá na cadeia e vê se alguém lá está achando que fez alguma coisa errada. Você não vai ver um lá, não, eu estou aqui porque eu mereço. Você não vai achar um preso que fala, não, eu fiz besteira, eu tenho que pagar por isso aqui. Você não vai encontrar. Porque ele acha que não fez nada. As pessoas agem de forma errada e não têm a percepção que está machucando o outro. Tá? Então, os dois obstáculos maiores para a regeneração do planeta e a nossa regeneração é o egoísmo e a discriminação. A pergunta eu volto a fazer para vocês. É possível coexistir primitivismo num planeta de provas e expiações e que está atendendo à regeneração, as três coisas ao mesmo tempo? Ou será assim, não, hoje, está marcado hoje,
hoje, nós deixaremos de ser de provas e expiações. Precisa avisar os médicos, os dentistas, avisar os hospitais que não vai mais existir mais dores. Ou as dores continuarão existindo ainda por um bom tempo. Vocês estão percebendo? O mundo não deixou de ser primitivo. Veja o primitivismo nas favelas do Rio, as pessoas lá armadas, facções criminosas, gente tentando tirar as coisas dos outros, dando golpe pelo celular. Agora apareceu um golpe novo. É Gov nem o que, para você entra no tal de Gov lá que é para imposto de renda, se você for curioso de apertar alguma coisa, já entrou, não caiu num golpe. As pessoas estão tentando tirar as coisas dos outros e não dar as coisas para os outros. Com isso eu quero dizer para vocês, eu vou passar um conceito muito básico para caber nas nossas cabeças, mas tem que entrar mesmo, hein? Se entrar esse conceito na sua cabeça, eu vou sair daqui feliz pra caramba. É absolutamente impossível, vou repetir novamente, eu não estou falando que é impossível, eu estou falando que é absolutamente impossível amar a Deus discriminando as suas criaturas. Vou repetir, para penetrar fundo, para vocês formarem os seus próprios argumentos. É absolutamente impossível falar, não, eu amo a Deus, Deus seja louvado, se eu discrimino as suas criaturas. Aquele rapaz que estava falando alto ali, muita gente discrimina. É possível amar a Deus discriminando as suas criaturas? Ou é absolutamente impossível? Esse é um conceito teológico, um conceito religioso. Pouco importa de qual religião católica que você é. Essa casa aqui é maravilhosa porque ela congrega de um tudo aqui dentro. Ela é ecumênica, né? Ela congrega de um tudo. Eu acho isso fantástico. Quando a gente fala conceito no campo científico, moral, filosófico, religioso, são pensamentos. Vocês pensam? Todo mundo pensa? Todo mundo pensa. Quantas vezes você pensa por dia? Você não tem noção, não tem cálculo, mais de 1000, tantas vezes mais. O nosso pensamento ferve, ele pensa o dia inteiro. O nosso pensamento forma as suas próprias opiniões. Com uma palestra, com uma leitura, com uma conversa no trabalho. Nosso pensamento é muito ligeiro. Agora, e as suas ideias? Você tem ideias? Claro que a gente tem as ideias da gente. As ideias nada mais é do que a somatória de alguns pensamentos. Os pensamentos sempre os mesmos, vão formando uma ideia. Dessa ideia pode surgir uma teoria. E a teoria se consolida com um conceito. Então o conceito nada mais é do que um pensamento que se transformou em umas ideias, formação das ideias, que são fundamentadas ao longo dos séculos. Ao longo da sua existência, você vai formando, criando as suas ideias. É fundamentada na razão, na lógica, no senso crítico. Isso é um conceito. Esse conceito que eu falei atrás é absolutamente amar a Deus discriminando as suas criaturas. É um conceito? É porque já vem fundamentada ao longo dos séculos por muitos e muitos pensadores. O pré-conceito é aquele conceito que ele é iniciante, é uma ideia que está em construção, está em formação, não é ainda conceito, mas são todas as ideias que antecedem a formação do conceito, são chamadas de pré-conceito. Agora, o preconceito não tem razão, não tem lógica, não tem fundamento, e você não sabe por que ele existe dentro de você. Vai falar, eu não tenho preconceito, então vamos ver se não tem. Vamos falar um pouco disso agora, né? Então, o preconceito não tem senso crítico, não tem lógica, não tem razão, e ele vai de contra, batendo de frente contra o preconceito. E ele vai surgir de uma pequena intolerância. Essa pequena intolerância, nós vamos dar o nome para ela de implicância. Eu não sou implicante. Não sou implicante. Tá bom. Eu conheci um casal em Boituva, que eu morei uma época lá. Casal muito amigos, já vivendo há bastante tempo juntos. De madrugada, ele ia ao banheiro fazer xixi. Como é que o homem faz xixi? De pé.
E de tanto a mulher falar, ele começou a levantar a tampa do vaso. De tanto ela começou a falar, ele começou a limpar o chão. Papel higiênico, a gotinha, porque cai gotinha fora. Se você não cuidar do seu banheiro, vira banheiro de rodoviária, de supermercado, aquele banheiro fedido. Entra até sempre um coitado lá enxugando. Os caras não conseguem nem mirar direitinho para fazer o xixi no vão. Você quer ver a mulher ficar aborrecida? É o homem fazer xixi na tampa do vaso ou no chão. Aí ele levantava de noite para fazer xixi e arrumava tudo direitinho, cara. Primeiro ele levantava a tampa do vaso, fazia o xixi, enxugava tudo, para não ter buzuzu, né? Para não ouvir conversa. 2 horas depois ela levantava para ir no banheiro. Ela ia no banheiro, levantava e... Acorda, fulano, acorda. O cara acordava assustado, assim, não sabia nem onde estava. Você esqueceu de abaixar a tampa do vaso. Bom, o cara sonado, tem que trabalhar, o dedo levantava e ia lá abaixar a tampa do vaso para a madame poder fazer xixi. Eu não sei o que custava lá abaixar, mas não, ia acordar o cara para isso. Pergunto para vocês, quanto tempo esse cara aguentou isso aí? Hein? E durou mais 20 anos. Aí eles se separaram. O cara tinha uma paciência, uma tolerância fenomenal, mas chega uma hora que não dá, né? Aí ele se separou dela. O casal se arruinou, perderam as coisas materiais. A coisa começou a degringolar na vida dele de tal maneira que hoje ele fica dependendo de parentes, tudo para sobreviver. Terrível, mas o casamento vai embora. Agora, se você é daquele que deixa a toalha molhada em cima da cama, você deixa um dia, mas a mulher vai pegar uma implicância com você. Se você deixar a cueca no chão do banheiro, ou deixar o sutiã, não é só a mulher não. Se ela deixar o sutiã pendurado, a calcinha no fundo do banheiro, e se falar todo dia no ouvido dela, ela não vai melhorar, porque isso chama-se implicância. Vocês não têm implicância com ninguém, nem com o vizinho, nem no caixa do mercado, nem com pessoa que fura a fila. Você não pode, às vezes você não age, não toma atitude, mas você pensa. Se você pensa, você pode falar. Então, a discriminação não é agir, não é só pare de palitar o dente na mesa. Você está saindo palitando o dente. Essas implicações podem acontecer, que eu estou falando? Então, nós somos seres implicantes. Se nós somos implicantes, nós somos doentes. A implicância provém do egoísmo. Aí, você, por causa da sua implicância, você virou uma pessoa intolerante. Intolerante. A intolerância leva desconfiança. Está mudando um vizinho novo na rua que você está morando do lado da sua casa. Você já começa a ficar desconfiado? Se é japonês, se é um casal de cor, se é não sei o que, se é um baixinho, se é um altão, se tem carro, se não tem carro, qual a marca do carro, a gente já começa a ficar desconfiança. Alguém faz um negócio numa compra de uma casa, de um terreno, sem garantia? Você dá o dinheiro primeiro ou se faz um contrato e vai no cartório? Nós não temos mais confiança nas pessoas, nós desconfiamos uns dos outros. É uma realidade tão triste, mas aí, a desconfiança. Você já rejeitou alguma pessoa? Um vizinho que você não se deu bem? Você já repudiou alguém? Você tem aversão por algumas pessoas? Você tem paciência para lidar com um homem igual esse aí, que tem problemas sérios? Mas nós temos que ter tolerância, porque se a casa for intolerante, não vai receber ele. E nós temos que receber todo mundo. Então nós temos que ser tolerantes e não pode ser implicante. E a implicância gera implicância. Estou saindo com a minha cachorrinha na rua, tudo de grama lá no condomínio, e ela foi fazer xixi exatamente tinha minha grama, não, ela quis fazer xixi, porque vai cheirando, enfia o nariz na grama e vai cheirando, e quis fazer xixi na casa da vizinha, na porta, na grama, né? Seu Zé, eu vou pedir para o senhor, pelo amor de Deus, não deixar a sua cachorrinha mais fazer xixi aqui na minha casa. Na minha casa. Não era na casa, era na grama, na rua.
Não quero mais que ela faça xixi aqui. E é implicância. Se ela repetir isso outra vez comigo, eu sou muito besta para levar minha cachorra arrasto para outro lugar, não é isso? Porque a gente tem que evitar a implicância. As implicâncias são de tal maneira que a vizinha mudou. Mas mudou porque eu sou bonito, eu sou lindo. Nossa, ela, não sei porque ela mudou. Não falou, mudou, casou e foi embora. É um negócio sério, mas essas implicâncias, elas acontecem, não é comigo, acontecem no nosso dia a dia. Implicâncias as mais bobinhas imagináveis possíveis. Daí vem a aversão a pessoas, vem a repressão, a violência e, por fim, leva à agressão. Claro que esses defeitos, eles vão se antepor às virtudes, né? A nossa indulgência, a nossa misericórdia, paciência, a nossa tolerância, complacência, são as nossas virtudes que dificilmente nós praticamos. Nós ficamos sobrecarregados com os nossos defeitos, que não percebemos que o contrário de tudo isso são as virtudes que nós todos temos. Não é de vez em quando, devia ser sempre. Mas o que é conceito para você, para mim, para uma pessoa, pode não ser para outro. O que você tem um conceito formado, esse conceito nosso aqui vale para os países da Arábia, da Índia, da China. Aquilo que é dito nessa casa, são conceitos dessa casa. Só ela que tem. Faz parte da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja Católica, ou lá também nós somos discriminados. Estão percebendo? Nós também somos discriminados porque trabalhamos na Umbanda, na Quimbanda, no Centro Espírita. E a pessoa fala kardecista, né? Kardec não criou religião nenhuma, mas é o termo usado, não é isso? Kardecista, e com desdém ainda. Então eu quero mostrar para vocês que os conceitos são mutáveis ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Claro, se os conceitos são mutáveis, os preconceitos também podem ser mudados, mas nós vamos erradicar ele. Eu estou dizendo, você pode alterar o preconceito, mas nós conseguimos erradicar ele, da gente mesmo. Vai ser difícil. E no mundo? Vou dar um exemplo bem prático, rapidinho, porque o tempo está rolando já. Nós todos já fizemos pequenos estudos, não grandes estudos a respeito de astronomia, dessa ciência maravilhosa aí, mas a gente nunca se aprofunda. Vocês sabem que a Terra foi considerada por mais de 1.500 anos como centro do universo? Quem teve as ideias, criou a teoria e virou conceito, foi Cláudio Ptolomeu. Ele nasceu no ano 90 depois de Cristo e morreu no ano 68 depois de Cristo. Significa que ele viveu 70 anos. Ele foi o criador das ideias da teoria da Terra como centro do universo. E a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela pegou essa ideia e transformou num conceito fechado. A Terra é o centro do universo. Claro, nós não estamos aqui? Nós não somos a criatura mais importante do reino de Deus? Se nós estamos aqui, aqui é o centro do universo. O Brasil estava sendo descoberto em 1500, quando surgiu uma pessoa, nasceu em 1473 e morreu em 1554. Ou seja, no ano de 1500, mais ou menos, ele era moço, tinha 73, ele tinha 20 e poucos anos de idade. Mas ele já tinha elaborado uma teoria que só foi virar conceito muito mais tarde, dizendo não, a Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro do universo. Tudo gira em torno do Sol. E nada gira em torno da Terra, a não ser o seu satélite. Esse satélite Lua que também gira em torno do Sol. Então, quando Nicolau Copérnico fez isso aí, e como a igreja era dono dos ensinos, e quem fosse contra os dogmas da igreja era considerado hereges, o que aconteceu com Copérnico? Foi levado ao tribunal da Inquisição. Lá, para não ser morto, queimado na fogueira, a pena dele era morte na fogueira, morrer vivo ali na fogueira, ele simplesmente desmentiu o que tinha dito. Não, isso aí foi um absurdo da minha cabeça, foi uma fantasia, isso é uma ilusão,
Isso não existe. Mas os livros dele já tinham sido editados em monte. Ele já tinha sido editado. A igreja, como ele na frente dos inquisidores, ele falou que tudo aquilo era falso, mentira, ele simplesmente não foi condenado, mas cumpriu pena até a morte. Mas apareceu uma outra figura chamada Giordano Bruno. Giordano Bruno era um frei da igreja, do mosteiro de San Domenico Maggiore. E a cena que eu vou descrever para vocês se passa em 1576. O Brasil estava começando a ser colonizado. 1576. O local, o cenário, era o mosteiro de San Domenico Maggiore, na Itália. Uma paisagem lindíssima do mosteiro ao fundo. A tomada de cena é a do mosteiro. Mas a cena em si acontece no interior do convento. Do convento não, do mosteiro. A cena acontece no mosteiro, dentro do mosteiro. Sabe aonde? Numa latrina fedida. Os mais antigos sabem o que é a latrina. É uma privada cavada no buraco no chão. Para as pessoas fazerem cocô de costa. Aí caía tudo lá embaixo, xixi, cocô, ficava tudo lá. Vocês imaginem o fedor que era uma latrina. E ele está lá com um lampião, está lendo um dos raros livros de Copérnico. Um livro audacioso, um livro inovador, condenado pela igreja. A igreja mandou destruir todos os livros de Copérnico, mas de Copérnico, mas o frei Giordano Bruno tinha um. E ele ficava na latrina lendo esse livro. O único lugar sossegado em que ele não poderia ser pego lendo o livro, senão ele ia ser condenado à fogueira pela Inquisição. De repente ele está tão absorto nos estudos, na leitura, que ele mal percebe o toque na porta. O abade-chefe lá, o prior do mosteiro, mais uns monges, foram lá. Giordano, Giordano. O que ele fez? Ele estava com o livro proibido pela igreja, nas suas mãos. Livro na latrina. Ideias continuam na cabeça. Bom, revistaram tudo que tem, não encontraram o livro com ele. Mas a informação é que ele estava lendo. Aí o prior do mosteiro mandou ele para a cela. Cela é o cômodo que ele ficava, que ele ficasse preso lá no cômodo até a decisão. E determinou que os freis fizessem um vasculhamento dentro da fossa. E lá, de tanto peneirar, acharam um livro. O livro veio bonito, maravilhoso, cheiroso. Né? E esse livro foi guardado às 7 chaves. Giordano Bruno, com auxílio de um amigo dele lá dentro, ele conseguiu ir para a França. Da França ele foi para a Inglaterra. Ficou foragido estudando as bibliotecas desses outros povos por 10 anos. Mas foi capturado, veio para a Itália e morreu na fogueira. Vocês vejam, por causa de um conceito, por causa de um pensamento, por causa de uma ideia, as pessoas pagavam com a vida. O Espiritismo e os outros dogmas que envolvem a espiritualidade quer questionar. Vocês sabem quantas perguntas existem no Livro dos Espíritos? 1118 perguntas. É para perguntar mesmo. Nós temos que questionar. O ser humano foi feito para raciocinar, não para ser vaquinha de presépio. Não é, tem que fazer isso assim, comungar, tal, confessar, tem que fazer penitência, fazer todas as coisas que as outras igrejas mais duras exigem. Elas são necessárias, porque se algumas pessoas um pouco menos evoluídas não tiverem cabresto, elas vão se perder mais vezes. Muitas vezes a gente perde um filho jovem num acidente, é para que ele não venha praticar mais besteira. Acredita num negócio desse aí? Ah, mas meu filho perdi, foi embora. Não, graças a Deus. Porque se ele ficasse aqui, ele ia arrumar mais problema para a vida dele. Quanto mais tempo a gente fica aqui, mais problema nós estamos acumulando na nossa vida. Mas ninguém quer ir embora. Por causa dos pensamentos de Giordano Bruno, deu grande ensejo para que Galileu Galilei, também nascido na mesma época, criasse a teoria do heliocentrismo. A primeira era do geocentrismo, a segunda do heliocentrismo. Eu pergunto para vocês,
Essa história tudo já passou, nós estamos no ano de 2021. Mais de 500 anos, 600 anos já se passaram. Onde está o centro do universo? Se tem noção de quantas galáxias existem? O Sol não é centro da galáxia, o Sol é apenas centro de um sistema que está dentro de uma galáxia, que está dentro do universo. Me parece, segundo os últimos cálculos, tem 2 milhões ou bilhões de galáxias. Cada uma maior que a outra. O Sol é nada na nossa galáxia. Veja a grandeza da criação, da inteligência, e colocar a gente aqui, num planeta que está em movimento constante, girando, dia e noite, primavera, verão, outono, inverno, e a gente não percebe. Nós estamos numa nave navegando a 1.000 e cacetada de quilômetros por hora. Alguém está sentindo a nave balançar? Quais são as causas dos nossos preconceitos? Primeira causa é a nossa imaturidade espiritual. Nós ainda estamos vivendo uma experiência humana como espírito, mas nós somos imaturos. Nós estamos ainda, mal comparando, espiritualmente nós estamos engatinhando ainda. Nós não aprendemos a andar. Nós temos a nossa formação educacional distorcida. A nossa educação aconteceu sempre ao sabor dos acontecimentos. Metodologicamente, com doutrina, matéria, carga horária nas escolas. E assim mesmo as escolas distorcem muitas vezes, em vez de dar aquilo que é necessário, fica distorcendo a cabeça das nossas crianças. Então a nossa formação, ela é muito distorcida. Quando um dentista vai para o consultório dele, ele coloca um jaleco branco. Qual é a máscara que ele coloca como ser humano quando ele está no consultório? Como é que as pessoas que estão no consultório veem aquela pessoa, aquele ser humano? Veem como profissional, como um dentista, não é isso? Ele está usando ali uma personagem. O dentista, o humano que está com aquele jaleco, é humano. Ele também sente dor, vontade no banheiro, ele sente necessidade, ele sente fome. É um ser humano como outro qualquer. Mas ele vestiu. Quando eu ia para o quartel, hoje eu não vou mais, né? Quando eu ia para o quartel e colocava farda, que papel que eu estava representando? Qual é o papel que eu represento para minha mulher? Qual é o papel que eu represento para os meus filhos? Como é que os meus filhos devem viver? Devem viver como coronel ou como pai? Minha mulher como coronel ou como marido? Assim serve para todas as profissões. Você está no caixa do supermercado agora. A sua fachada é ali. Você saiu de lá, você continua sendo caixa? Vai cobrar em casa o almoço, todo mundo está comendo? Eu ponho o papagaio, o cachorro, a mulher, as crianças na fila. Direção ao rancho, marcha, eu posso fazer isso? Gente, não tem sentido. Então são máscaras que a gente usa. O juiz usa uma máscara de juiz, mas em casa ele é pai, ele é marido. Quando ele está no comércio, ele é um comprador. Vocês estão percebendo quantas vezes nós trocamos essa coisa e colocamos outra? Nós somos mascarados. A nossa personalidade é de acordo com a nossa conveniência. Terceiro, a não aceitação das nossas diferenças. Deus nos criou únicos e unos. Criou só um você, não criou dois você. Ela criou você único e uno. Um e único. Não tem ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Mas, se nós somos seres humanos, somos únicos e unos, nós podemos ser semelhantes, mas não somos iguais. Cabeça do seu filho, cabeça da sua mulher, dos seus pais, são diferentes da sua. Você não vai querer viver a vida do seu filho. Ele tem os próprios pensamentos dele, as próprias ideias, ele faz as opiniões. Então, você chegava, quando você era jovem, você saía para a balada, para pegar um cinema, namorar na praça, tal, na pracinha da Matriz, giravam para lá, outro para cá. Era o que fazia na época, era tão bonito. Mas era na sua época. Serve para a criançada hoje? As crianças estão saindo na rua a hora que nós tínhamos obrigação de chegar em casa. 10 horas da noite esteja em casa. No mais tardar, o pai, muito condescendente, deixava a gente chegar às 11 horas. Senão ele ia buscar. E aí como é que você ia voltar para casa?
né? Ele ia buscar. Hoje os seus filhos, os meus filhos estão saindo de casa 11 horas da noite. A noite deles começa às 11. Balada, barzinho. É só pegar aqui em Itu, lá em Sorocaba, na Comitre, lá onde é o point da molecada. Tá? Então, vocês vejam que a formação educacional é uma coisa e nós não aceitamos as diferenças de pensamento. Vou só fazer uma pergunta crucial para você. A Igreja Católica aceita os nossos pensamentos? O que nós praticamos? Elas são a favor da ressurreição ou da reencarnação? Por que elas não aceitam a doutrina? Porque elas não aceitam a reencarnação. Morreu só no final dos tempos, que a alma vai ressuscitar, vai voltar no mesmo corpo para ser julgado. Você aceita esse conceito? E é só ler no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e vai até o fim. Creio na ressurreição dos corpos, na vida eterna, amém. Então, quem acha que morreu hoje e está com essa doutrina, ele vai penar do lado de lá, porque não é nada disso. Ele não vai ficar esperando o fim dos tempos. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que progredir no mundo espiritual, pedindo pelo amor de Deus para reencarnar aqui novamente. Só vamos progredir se nós estivermos num corpo. Eu preciso do corpo para poder melhorar, mas o corpo atrapalha. O meu corpo atrapalha, mas eu preciso dele. Ele vai colocar um monte de obstáculo na minha vida, né? Então, a não aceitação das nossas diferenças é terrível. O que pensa um maçom não é o que pensa outra pessoa. O que pensa o pessoal do Rotary tem um pensamento do Lais. A sociedade tem pensamentos mais diversos, os conceitos mais diversos possíveis. Então, os conceitos podem mudar de acordo com o ser humano, de uma pessoa, de um grupo, de um país, de um povo. Você quer que os indianos, os hindus, os árabes pensem igual a gente? Outra cultura, outra tradição, outro mundo, né? Mas nós precisamos aprender a respeitar as ideias daqueles que estão com a gente. Não é só a sua ideia que prevalece, a ideia deles tem que prevalecer também. Quando a gente não respeita as ideias dos outros, nós estamos cometendo o maior desrespeito que se pode cometer contra um ser humano. A maior discriminação é não aceitar a ideia do outro. Ele tem as ideias dele, você tem a sua e vive em paz. Mas não, eu quero discutir com eles. Não vou mudar nunca. Vocês acham que eu vou mudar os meus filhos que não são espíritas, toda a minha família, que é todo mundo católico de Aparecida do Norte? Eu vou mudar a cabeça dos meus irmãos nessa altura do campeonato? Não vou. Também eles não vão me aceitar. Eu posso não aceitar a doutrina, não aceitar, mas eu respeito a ideia de cada um. Tá? A outra coisa que faltou falar para vocês é do nosso desconhecimento e da nossa ignorância. São 4 coisas que eu falei, né? A quarta coisa agora é a nossa ignorância, nosso não conhecimento. A primeira pessoa que veio nos alertar foi Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguém aqui já está livre? Alguém conhece a verdade? Conhecereis, não é que vai ser conhecer agora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. As verdades se classificam de 2 formas. Elas são relativas e são verdades absolutas. Verdades relativas são todas as verdades que vocês estão pensando, formando a opinião de vocês, estão formando a sua verdade. Mas é a sua verdade, a minha verdade é uma verdade relativa. A verdade absoluta só tem uma, é Deus. Essa é a verdade absoluta. O resto são tudo verdades relativas, né? Há uma coisa chamada estética sobre a ética. Corta aqui, tira a papada daqui para poder fazer tchau, acerta tudo. Isso tem pessoas que têm uma mania de ser gordofóbica, não aceitam as pessoas gordas. É um absurdo, mas hoje o padrão de beleza é aquela magreza ali, né? E todo mundo quer seguir essa magreza, então é bisturi. Existe cirurgia plástica para a alma? Não tem, né? E quais são as consequências de tudo isso aí? A consequência dos nossos preconceitos é a teoria da superioridade que algumas pessoas
acham que são superiores, elas se atribuem superioridade, elas se julgam superiores às outras, em todos os ramos. Pode ter carpinho ou rua, tem um lá que vai achar que é superior a todos aqueles outros lá. Superioridade é um negócio absurdo. Deus não nos criou com superioridade alguma. Nos criou todos ignorantes e iguais, para que cada um de nós fosse desenvolvendo lá, né? Hoje tem cotas para entrar na faculdade? Vocês não acham um absurdo discriminar o negro? Ele não tem inteligência, ele não pode prestar concurso por si mesmo, ele precisa ter uma cota para entrar na faculdade? Pô, quando coloca cota para a faculdade, está discriminando aquela pessoa que pode passar como qualquer outra, pelos seus méritos. Não, mas ele tem uma vaga especial para ele lá. Cotas diferentes no emprego, para pessoas deficientes, tem? Tem cotas para homossexuais? Tem. Tem cota para menina. Uma senhora de 40 anos, se ela quiser uma vaga num caixa do supermercado, ela não consegue. Eles estão pegando só meninas, garotas. Mulher mais nova chama mais atenção, é isso? Será? Mas é discriminação? Então você vai ver discriminação em todos os lugares. Agora, a reencarnação é a lógica da bondade de Deus e da justiça. Deus é bom porque nos deu a reencarnação. E é justo porque não tem pena divina. Não existe, Deus não pune ninguém. Como é que vai ser a nossa punição? O que se colhe, o que se planta foi aquilo que se colheu. Plantou, colheu. Então, terminando já para vocês, não existe nenhuma doutrina de superioridade que possa se antepor ao Espiritismo. Duas historinhas, já encerrando, ó. Virei até os papéis. Na antessala de um consultório médico, tem uma poltrona para 4 lugares. Olhando de frente para a poltrona, assim, tirando uma foto de frente, do lado esquerdo da poltrona, está sentada uma pessoa de cor muito forte. Não é negro, mas a cor dele, a cor da pele, do cabelo, da barba, tudo, pressupõe que ele seja um indiano. Eles têm uma cor mais forte, uma cor mais negra, mais escura, mais marrom. E ele está sentado ali. Daqui a pouco chega um casal com uma filhinha. Típico casal americano, loiros de olhos azuis, com uma menininha de 8 anos, lindinha. Tinha quantos lugares lá no sofá? Sobrando? 3 lugares. Entraram em 3. Quando o senhor percebeu aquele sujeito lá, na cabeça dele, ele já estava discriminando aquele indiano. Ele estava discriminando aquela pessoa. Não tem dinheiro para pagar uma consulta do médico caríssimo, o que ele está fazendo aqui? Já começou a pensar besteira a respeito do camarada. Ele percebeu que a menininha dele ia sentar perto do indiano, ele puxou ela e pôs na outra extremidade. A mulher dele sentou do lado da filha, ficou segurando ela e ficou uma vaga. Ele não sentou na vaga. O pensamento dele, tudo contra aquele homem o tempo todo. E não é que de repente a secretária do médico mandou, o médico está chamando vocês 4. O cara, para ela, por que chamando nós 4? A minha consulta é particular, eu paguei a consulta com ele. Não, o médico quer falar com vocês 4, eu não vou questionar a vontade do médico. Por favor, os 4 entrem na sala. E os 4 entraram. Quando os 4 entraram, o médico virou e falou, vocês devem estar estranhando eu ter chamado vocês 4 aqui. Mas é que agora é a hora da verdade. A medula que foi transplantada para sua filha sarada da leucemia, do câncer no sangue, a medula foi dada por esse rapaz. E apresentou o rapaz com nome e tudo mais. Bom, pergunto para vocês, como é que fica a cara do cidadão agora? Nos Alpes, em plena temporada de inverno, temperatura abaixo de 30 graus. Os alpinistas perceberam que ia cair uma tempestade e que ia ser logo. Mas como eles conheciam mais ou menos o lugar, eles se abrigaram numa caverna. Nessa caverna tinha já uma fogueira ali, o que pressupõe que alguém já tinha passado por ali. A fogueira estava forte ainda, 5 pessoas se abrigaram ali, os 5 homens se abrigaram ali e ficaram aquecendo. Um era negro, um era
homossexual, o outro era um alemão racista, o outro era um judeu, outro era um xenofóbico que não gosta de estrangeiro, e estavam 5 ali. À medida que a lenha lá da fogueira foi apagando, todo mundo percebeu que se quisesse fogo para a noite inteira, ia ter que colocar madeira. Todos eles, obrigatoriamente, estavam com um fechinho de lenha nas costas. O que o negro pensou? Eu não vou colocar lenha para aquecer esse pessoal que só me escravizou, me maltratou a vida inteira. Esse alemão aí. Não vou acender fogueirinha para branco, não. Pegou a lenhinha dele, depois fez um travesseiro e dormiu. O gay, mesma coisa. Eu sou discriminado só porque eu saí do armário, agora não sei o que, estão me discriminaram a vida inteira. Não vou acender minha lenha também. E assim foi com o alemão. Eu vou acender minha fogueira para preto, para esses caras aí, não vou, também não acendeu. E assim cada um não acendeu. No outro dia de manhã, quando o resgate chegou, as pessoas estavam mortas por hipotermia. Aí um dos ajudantes falou para o médico-chefe: morreram por causa do frio, não, que veio aí de fora. Não morreram pelo frio que veio de fora, morreu pelo frio que veio de dentro. Morreram por o frio que morreu. O preconceito é uma das coisas mais destruidoras que a humanidade tem. A discriminação é terrível. Então, quando a gente fala assim, todo padre é pedófilo, toda prostituta é vagabunda, todo negro é preguiçoso, só trabalha no chicote, todo baiano, todo mineiro é um baiano cansado, todo baiano é vagabundo. Quando você pensa isso, todo roqueiro é drogado, todo homossexual é promíscuo. Quando nós tivermos essa cabeça, mesmo que não fale para mim, não fale para ninguém, comece a analisar os seus pensamentos, faça o exercício. Enquanto uma pessoa que você não gosta, não mude de calçada. A gente muda de calçada para não dar de frente para algumas pessoas. Não é aqui tu, não, é no mundo isso aí. A discriminação maior está nos países ricos. Eu acho que as pessoas podem fazer da sua vida o que quiserem, porque duas coisas existem de mais grave na nossa alma. A primeira coisa grave é a possessão, o querer ter coisas materiais. Quanto mais tem, mais a pessoa tem. Pô, só tem R$99, está faltando um. Ele vai atrás dos um até o ter os R$100. Se você der um pote de moedas de ouro para um funcionário de conta, como só tem 99. Pô, por que não tem 100? Porque ele vai entrar no clube dos 99, ele vai querer ter sempre mais. E o outro apelo muito grande não é o dinheiro. O outro apelo muito grande é a sexualidade. Não é o sexo. Sexo, não discuto comigo. Só tem masculino e feminino. Sexo. Nós nascemos ou meninos ou meninas. Agora, o uso que se faz disto, do sexo, aí é problema de cada um. Aí eu não entro nesse mérito. Cada um vai usar a sexualidade dele da forma como ele quer. Causa estranheza, mas nós já estamos aprendendo a aceitar, conviver com isso aí. Beijo para vocês.